pelo convite, por esta oportunidade de virmos aqui mostrar o nosso trabalho. Deixa-me um trabalho um bocado difícil após as vossas apresentações, porque achei bastante piada a uma série de coisas que não conhecia, inclusive a do nosso colega da Galiza, com algumas medidas que nós também tentamos aplicar na cidade do Porto. No desafio de vir aqui falar sobre o que é que temos feito sobre a acessibilidade, nós fizemos fomos ver o que é que qual é a nossa missão. Ou seja, eu sou o chefe de divisão da requalificação do espaço público e fui ver, já agora, então, o que é que nós temos que fazer mesmo na cidade em relação à acessibilidade. Porque isto há um despacho e o Sr. Presidente obriga-nos a fazer coisas na cidade e isto não é, não fazemos aquilo que queremos, não é? E nesse sentido, se eu conseguir passar, fomos primeiro ver qual é o nosso território, qual é o nosso cenário de abordagem à cidade. O cenário que todos conhecem é esta forma de peixe. Mas além deste cenário de forma de peixe, nós temos ali alguns dados que são bastante interessantes. É onde é que nós operamos. Nós temos 42 km quadrados de cidade, temos cerca de 10, isto não está bem apurado, mas temos cerca de 10 km quadrados de espaço público, é pouco, portanto é um bem escasso na cidade do Porto. Nós escrevemos isto constantemente nas nossas informações, para as pessoas perceberem bem, há pouco espaço público na cidade do Porto. E depois nós temos uma série de objetos que são obrigatórios de estar no meio da cidade, ou que as pessoas procuram para pôr no meio da cidade. Alguns são serviços, outros nem tanto, mas são uma série de objetos. Nós temos aqui, por exemplo, as paragens dos transportes públicos, são 650. Neste momento, não são neste momento, mas nós estamos a retirá-las e elas vão ser 650. As paragens com abrigo. Nós temos os MUPIs, que são aquilo que viabiliza que tenhamos abrigos, são os MUPIs de publicidade, que também vão ter que estar em espaço público. Nós temos depois uns painéis um bocado maiores, que são uns 3x2, que são 60. Nós temos 100 outdoors, portanto aqueles maiores. Temos vamos ter 8 quiosques sanitários, é importante, são serviço à comunidade, em pontos-chave. O quiosque não é tão importante porque nós temos muitas lojas, mas o sanitário é bastante importante como serviço público. E depois temos 800 postos de sinalização rodoviária e depois mais à frente eu vou explicar também de sinalização pedonal, porque nós não mexemos na parte rodoviária. A nossa divisão trabalha com o cidadão que caminha, ou que anda de cadeira de rodas, ou coisa semelhante, ou que anda pelo passeio, no fundo, e que depois trabalhamos também as travessias. Temos 556 esplanadas. Há bocado falaram, houve aqui, a pandemia não ajudou, é verdade, mas nós temos cuidado. Há regulamentos, temos normas que obrigam a que as esplanadas tenham determinada dimensão. Depois o que acontece na rua, de facto, às vezes não é o desejava, ou o que estava escrito. Além disso, temos 199 andaimes, que também são obstáculos na via pública. Estes andaimes são os andaimes que nós conseguimos passar por baixo. Nós temos também normas para que os andaimes sejam postos na via pública, ou seja, que a passagem cumpra o decreto-lei. Além dos andaimes, temos também ao lado 634 tapumes com andaime também, portanto, aí não passa mesmo. Eles têm que arranjar medidas alternativas para que haja a circulação pedonal. E depois temos aqui 97 medidas, que são os nossos projetos. Ou seja, para esta coisa toda, nós temos uma equipa relativamente pequena e temos 97 entre projetos, estudos, etc., que decorreram este ano e que estão em curso. Portanto, para perceberem mais ou menos qual é o universo daquilo que nós temos que lidar todos os dias. E estes são os nossos clientes, os nossos fregueses são estes.
Portanto, nós temos, isto pelos dados dos censos, temos aquele número de habitantes, os 231 mil. Temos apuradas 661 movimentos pendulares, portanto, entra muita gente aqui no Porto, eu não sei quando, não consegui dados de quantas pessoas são, porque isto são contagens automóveis, não é? Portanto, entra este número de gente aqui no Porto, e depois temos, por ano, é um valor estimado agora pelo turismo, vamos ter 6 milhões de turistas. Isto, salvo erro, dá 16 mil pessoas por, se não me erra a matemática, 16 mil pessoas por dia a circular, novas, portanto. É esta quantidade de gente que nós temos que, no meio desta tralha toda que temos no espaço público, mover sem problemas. E eu trago aqui esta frase porque, para nós, realmente, o que é um espaço ou o que é um caminho tem que ser um espaço de qualidade. Ou seja, porque é por aí que as pessoas vão. As pessoas vão escolher aquilo que lhes é mais conveniente. Se o espaço não tiver, há bocado mostrar uma série de exemplos, não é? Passeios que não têm as medidas necessárias, se as pessoas não acharem que aquilo é agradável, não vão para ali, vão para outro sítio qualquer. Portanto, nós temos o dever de promover o conforto, arranjar um cabaz de conforto para toda a cidade. E esse cabaz de conforto corresponde à medida que tem no 163, que é a medida da cadeira de rodas. E que julgo que não é a mais desfavorável, porque, salvo erro, o andarilho é mais largo, por exemplo. Não é? Eu julgo que é um bocadinho mais largo. E, portanto, tem que ser um espaço confortável. Então, olhando para as nossas competências, nós vamos uma a uma e perceber o que é que nós estamos a fazer em relação àquilo que o Sr. Presidente nos incumbiu de fazer na cidade. A primeira é nós divulgarmos isto junto de todos os parceiros, divulgarmos a acessibilidade, divulgarmos a mobilidade pedonal, no fundo, junto dos nossos parceiros. Quem são os nossos parceiros? São aqueles que estão ali descritos. Eu destaco a GoPorto e mais precisamente até o Gabinete de Espaço Público, porque é o que dá continuidade a muitos dos nossos projetos. Ou seja, projetos de intervenção depois passam para esta participada que os põe em prática no terreno. E destaco noutra vertente a Faculdade de Engenharia do Porto, porque nos ajuda a pensar o que é que vai acontecer. Ou seja, muitos dos nossos projetos, nós recebemos tipicamente 2 estagiários por ano na divisão, que nos ajudam a pensar o que é que vamos fazer no próximo ano ou o que estamos a fazer neste momento. E monitorizamos aquilo que estamos a fazer. E os alunos têm tempo para pensar, mais tempo para pensar, nós temos que agir, ninguém fica muito contente se nós dizemos, olha, daqui a um ano a gente tem aqui uma solução. Não, a solução tem que ser já amanhã. E os alunos têm esse tempo e ajudam-nos a perceber se o nosso trabalho é bom ou se o temos que ajustar. Ora bem, eu aqui na competência B, criar regras e boas práticas que reduzam os obstáculos e dificultam a acessibilidade nos passeios, eu destaco aqui o estudo do rastreamento pedonal, no fundo, o guia técnico das caldeiras e árvores dos arruamentos e o estudo da implantação das passadeiras sobreelevadas. Eu piquei vários que eles fazem um bocadinho o retrato de tudo aquilo que fazemos. São escalas diferentes e, portanto, demonstram mais ou menos o que é o nosso dia-a-dia. Este estudo de rastreamento é um estudo de estratégia, porque nós queremos perceber, primeiro, onde andam as pessoas. Isto não é nada fácil. Há contagens manuais, há alguns estudos, há o plano diretor municipal que também prevê que em determinado sítio vai passar gente, mas aqui nós conseguimos, através de alguma tecnologia, do Space Syntax, etc., de análise morfológica,
conseguimos ter um retrato da possibilidade de determinados caminhos serem apetecíveis. Temos aqui duas vertentes, o caminho é apetecível porque tem lá uma série de pontos de interesse, ou o caminho é apetecível porque ele nos dá acesso a uma série de outros caminhos. Portanto, o primeiro mapa tem a ver com os pontos de interesse, ou seja, são os caminhos onde tem mais concentração de coisas que nós queremos utilizar, e o segundo tem mais a ver com os caminhos que dão acesso a outros caminhos, portanto, que criam mais rede. Isto sobrepondo, nós, se fizermos análises sucessivas, conseguimos chegar a uma rede, que é esse o nosso objetivo, que é ter uma rede primordial, onde depois podemos mais tarde intervir e criar percursos acessíveis, percursos para toda a gente. Não quer dizer que os outros também não tenham que ser. A grande questão é que nós temos que ir por partes e temos que criar uma prioridade. O segundo projeto que eu queria mostrar, eu por acaso não sei se ali depois se vê, mas isto foi uma encomenda dos espaços verdes em defesa das árvores. Normalmente cada serviço preocupa-se com aquilo que tem que fazer, não é? E eles têm que salvar árvores. Portanto, elas estão a morrer porque nós pusemos um pavimento em cima, ou alguém pôs um pavimento em cima, e portanto têm que criar ar e espaço para a árvore sobreviver. Tem um problema, elas normalmente estão no passeio e também há pessoas a passar. Então, se aquilo se chama passeio e não canteiro, tem que lá passar pessoas. E a medida que lá tem que ter é que está no decreto-lei. Não há que fugir a isso. Isto às vezes é difícil, este jogo, ou seja, vamos deitar a árvore abaixo? Normalmente a resposta é não. Não, porque essa árvore é importantíssima. Por acaso, aquela árvore é a árvore mais importante daqui do município. Portanto, temos que arranjar aqui uma solução de compromisso. Às vezes tem mesmo que ser, não há hipótese nenhuma. Se os senhores querem continuar a chamar passeio a isto, tem que tirar a árvore de lá. Porque não há hipótese nenhuma. Mas a solução de compromisso é criarmos à volta da árvore, porque o que acontece normalmente, e não sei se vocês veem muito bem, aqui, o ponteiro é aqui, neste caso, isto aqui é na Asprela. O passeio subiu. Isto é típico, vocês todos conhecem na cidade exemplos destes. O que é que teve que se fazer? Teve que se retirar todo o pavimento de lá, o ponteiro não está a funcionar. Pronto, eu vou aqui. Esta área toda estava elevada, retirou-se todo este pavimento e pôs-se nível. Como é que isto se conseguiu fazer? Porque conseguimos aprovar, junto dos espaços verdes, um pavimento que fizesse respirar a árvore, que fosse contínuo, que não tivesse depressões, que à medida que a árvore cresce, ele também se ajusta e, portanto, não faz aquelas lombas, não é, que prejudicam claramente a acessibilidade. E, portanto, este é um projeto que nós temos banalizado, nós criamos um guia. Já não fazemos propriamente este projeto, nós encomendamos, vem às camadas, ou seja, isto é uma operação que nós vamos fazer em toda a cidade e que já está mais ou menos estabilizada, que vai ser a solução que está aqui mostrada. Outro dos projetos que também são assim, que não são projetos muito grandes, são projetos pontuais, só que depois todos juntos criam de facto um espaço acessível, é a questão das passadeiras sobreelevadas. Nós tradicionalmente rebaixamos a travessia e pomos o peão a passar ao nível do carro. Isso muitas vezes não é suficiente, já demonstraram aqui a questão do estreitamento e nós temos estes problemas dos regulamentos vai para 3,5. O plano diretor municipal diz 3,25. Ora, contraria o regulamento dos bombeiros. Não sei se têm a noção. Nós temos um plano diretor municipal que contraria o regulamento dos bombeiros. E, portanto, não sei se isto era segredo, mas esteve em consulta pública. E, portanto, nós temos que criar medidas para, de facto, já se falou aqui hoje, os carros têm que andar mais devagar.
porque não chega nós atravessarmos, temos sítios para atravessar. É preciso que os carros de facto andem mais devagar. E esta é uma das medidas. Nós, em determinadas situações, temos que pôr passadeiras sobrelevadas. Nós temos que fazer com que o peão continue o seu caminho e não que o carro continue o seu caminho. Ou seja, a preferência é o peão segue o seu caminho. O carro tem que parar. Tem que parar e vai ser obrigado a parar porque tem um desnível. E, portanto, isto também é uma operação que nós vamos começar. Ainda não temos nenhuma instalada, mas criamos um manual em que isto vai ser banalizado. No fundo, uma ideia que eu queria deixar aqui, nós não temos neste momento uma ideia brilhante sobre acessibilidade na cidade do Porto. Eu gostava muito falo muitas vezes, de trazer teletransporte, por exemplo, era uma coisa fantástica, mas não conseguimos. Não temos, queremos é banalizar a questão da acessibilidade. Ou seja, se nós conseguimos incorporar estas metodologias sempre nas obras, ela está assumida e, portanto, ela depois segue o seu caminho. Em relação a conceber projetos que contribuem para promover a fruição do espaço público por todos os cidadãos, nós temos aqui 2 projetos. Um que é o PISI, que é o Projeto Integrado de Sinalização e Informação. Falou-se hoje muito também sobre a sinalização, sobre a sinalética, sobre uma série de coisas. E temos o Programa das Zonas Pedonais Temporárias, que eu julgo que é mais ou menos conhecido. Sobre o Projeto Integrado de Sinalização e Informação, o que é que aconteceu? Nós tínhamos uma operadora uma concessionária de publicidade na cidade do Porto que, em contrapartida, nos dava sinalização direcional viária. Houve um novo concurso, essa concessionária ficou só com parte da coisa, teve que pagar e, portanto, a manutenção da sinalização rodoviária vai deixar de existir. Vamos ter que criar uma nova e ter uma medida articulada, como é que a coisa se faz. Aproveitamos a oportunidade para quê? Criar uma sinalização pedonal, que não existe na cidade do Porto. É muito tenue. E com isso, reduzir a viária. Ou seja, se nós pensamos, se o Executivo tem como objetivo criar zonas mais reservadas ao peão, então tem que ter sinalização. Porque uma das coisas que nós sabemos hoje é que o conhecer a cidade e o perceber, ou dominar a cidade, traz conforto. E, portanto, nós vamos ter uma nova sinalização, obviamente inclusiva, tem que ter todas as medidas, ainda não temos o caderno de encargos fechado, mas obviamente que vai ter todas as medidas para que toda a gente a consiga utilizar. Este projeto das zonas temporárias, pedonais temporárias, isto começou por ser uma medida urgente. Isto é um filho da pandemia. Isto aconteceu em plena pandemia. Tinha para objetivo o distanciamento das pessoas, arranjar sítios para as pessoas virem para a rua e que tivessem espaço. Nós tivemos, no início, 16 ruas, numa primeira fase, 16 ruas, em que cortamos. Isto é um corte parcial. O que é permitido apenas é o trânsito de emergência, não é? E os acessos às garagens, quando é permitido. Também algumas vezes nem isso. E depois disponibilizar espaço para as pessoas estarem. Para terem ideia, nas 16 ruas, nós aumentamos 50%, ou seja, dobramos o espaço público quando fechamos 16 ruas. No caso em que se repetiu em 2022, que foi a Avenida Rodrigues Freitas, que por acaso é que está na fotografia, nós aumentamos 70%, ou seja, isto também é uma infelicidade, ou seja, o passeio é muito reduzido. A Avenida Rodrigues Freitas é enorme e o que é dedicado ao peão é ridículo. E, portanto, nós conseguimos criar um espaço pedonal que até aí não existia. As pessoas andam ali nos carreirinhos escondidas de tudo, não é? E com condições complicadas, porque os passeios aqui não estão em muito bom estado. Outro dos objetivos da divisão é apreciar projetos e processos de instalação de mobiliário urbano no espaço público.
aqui voltamos à questão daquilo que eu vos mostrei no início. Aquela tralha toda passa por nós. Ou seja, onde ela vai estar, somos nós que dizemos se estiver mal, podem depois reclamar. Ou não. Se calhar é melhor não, porque depois temos que responder. Reclamem só hoje. Nós temos 2 projetos a decorrer sobre isso. Temos a tal concessão da publicidade. São milhares de equipamentos que vão estar na rua, com uma série de condições que têm que responder, nomeadamente à questão da acessibilidade. Nós temos abrigos dos transportes públicos. A Câmara Municipal quer promover o transporte público, então se quer promover o transporte público, ele tem que ser acessível e tem que ter todas as condições para toda a gente, como é óbvio. E ainda por cima, vocês imaginam, é um pedaço de 10 metros quadrados, não é? Que está ali no meio da estrada. Não é fácil, nos passeios que nós temos, colocar objetos desta dimensão. E temos um segundo, que são os parklets. Isto porquê? Os parklets são conquistas ao espaço rodoviário, são instalações em estacionamentos. Isto deriva da falta de passeio. Não temos metragem de passeio, ora, vamos um bocado para o meio da rua, não é? Ora, aqui está o que é o nosso típico abrigo. Nós temos aqui embaixo, este sou eu que já fiz a asneira. Ponteiro não dá. Pronto, nós temos aqui uma instalação típica, como é que ele se desenvolve em projeto. Depois temos o abrigo, é um abrigo com o MUPI publicitário, com uma proteção traseira, com uma proteção superior, com uma coluna técnica que vai ter uma série de coisas. Para terem ideia, as primeiras normas a serem vertidas em caderno de encargos nesta concessão foram os 7 princípios do design inclusivo. Portanto, esse foi o primeiro desenho do abrigo. O abrigo tem que corresponder a isto. E a seguir, depois todos os regulamentos têm que ter 50 do Lancil, tem que ter não sei o quê, pronto. E depois o 163, como é óbvio. Nós fomos instalando abrigos e fomos vendo onde é que eles cabiam. E depois lembramos-nos de os instalar ao contrário. Que foi uma asneira, não é? Quer dizer, pelo menos o que vem nas redes sociais foi um disparate. Os tolinhos que se lembraram agora, viraram isto ao contrário, tem algum jeito, os abrigos. Nem sabemos utilizar abrigos ao contrário, como é que entramos para o autocarro para dentro de casa. Normalmente é gente que não vive em frente aos abrigos. Porque se vivesse gostava mais dessa solução, tem mais espaço. Não tem que comprar móveis na IKEA, porque pode ter um móvel inteiro, não por peças, porque ele cabe. E depois temos uma coisa fantástica, que é ter espaço para passar. O espaço do abrigo de espera é espaço de passagem. Isto o que é que se conseguiu? Conseguiu-se que pôr abrigos em sítios onde não existiam. Porque o abrigo tradicional não cabia. A questão dos parklets públicos. Já estou a ser chamado a atenção por causa do tempo. Vou avançar. Nós fomos realmente tentar conquistar espaço nos estacionamentos e temos em estudo uma primeira ocupação de um parklet público. O parklet, o que é normalmente é? É uma extensão da esplanada. Eles têm que ter o uso para comércio e bebidas, portanto, restauração e bebidas, e aí podem sim ocupar um lugar de estacionamento à frente. Ora, isto muitas vezes num percurso não é agradável, nós vamos sentar num sítio em que vamos ter que consumir qualquer coisa. A nossa ideia é o contrário, existem de facto esses espaços, quem quiser ir beber uma bebida vai para um parklet desses, mas queremos proporcionar também parklets em que as pessoas possam descansar e possam não fazer nada, estar por isso simplesmente sentados. A ideia é criar condições com rampa, com espaços de acesso, que toda a gente possa utilizar isto para comer maçãs que compram no supermercado ou para nada, para estar a ver passar os carros. Por último,
a questão de promover, de fazer projetos. Eu trago aqui um exemplo que é a menina dos olhos do executivo, que é a Campanhã. Nós mexemos numa rua, se calhar é a operação maior que nós temos neste momento de desenho, Justino Teixeira e Monte da Estação. É uma rua que foi esquecida no tempo, tem passeios assim, fantásticos, depois com mobiliário, as travessias são isto. Para os carros também é maravilhoso. Isto tem toda a tralha, tudo que vocês quiserem retratar, tirar fotografias de mal, da acessibilidade no Porto, podem ir a Justino Teixeira, dar uma volta e pronto, e já está o portfólio feito. Nós vamos intervir, vamos criar, uma das medidas é a cota zero, como é óbvio. Onde não há espaço temos que pôr de nível, temos que tirar mais uma vez a questão dos carros passarem a velocidades que não são adequadas, e onde for possível criamos os passeios como deve ser, cumprindo o decreto-lei. Outra das coisas, este é o exemplo que eu falava dos 2,5 metros, dos 3,5 metros para o carro dos bombeiros, porque os bombeiros não acham piada, mas o problema é que não cabe, as casas não chegam para lá e, portanto, vai ter mesmo que ficar com 3,25. E por último, eu queria só, isto é um bocadinho também para quem faz projeto. Não é um bocadinho, é só para quem faz projeto. A questão da acessibilidade tem que ser, de facto, um parâmetro do projeto, mas do inicial. Nós fiscalizamos projetos em relação ao cumprimento do decreto-lei. O que é que acontece? O projeto muitas vezes vem feito e à última chegam-nos com o projeto e nós dizemos, não cumpre. Já tem que meter aqui uma série de coisas que não pôs. E o projeto fica, eu trago ali um exemplo, fica aquilo que nós vemos, que é um mostruário de pavimentos táteis. Porque a solução, é o da esquerda, a solução foi resolver, sinalizar todos os pontos negros, não é? Portanto, foi desenhar aquilo, pronto, e lá está. Não foi pensado de origem, a coisa está, e agora já não dá para voltar com o projeto atrás. Pronto, paciência, vai ser aquilo. Os outros dois exemplos, o primeiro foi o que nos foi apresentado, tem ali umas escadas a vermelho, e com o nosso parecer aconteceu o segundo, desapareceram as escadas. E eu acho que o caminho é este, é o segundo, é pensarmos logo à partida, se nós temos um problema, não é com os pavimentos táteis a torto e a direito, por exemplo. Nós temos que resolver o problema como uma medida do próprio projeto. E era esta a mensagem que eu vos queria deixar. Muito obrigado.